Beleza. Talvez acabe ficando um pouquinho de somzinho de fundo que meu pai tá cuidando ali dos passarinhos. Um dos meus passarinhos se machucou levemente, bem sério, sim mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a foto dela aqui bem rapidinha. É, Acho que não vai dar pra ver que é uma calopsita. Acho que agora vai, foca, foca. Ela machucou a asa, bem feiozinho mesmo. Mas sem risco nem nada, a gente já cuidou dela. Quer dizer, ela tá isolada ali, a gente tá cuidandinho. Mas continuamos de olho. Bom, o que eu tenho pra falar? Aqui, vou começar aqui de trás pra frente do meu dia. Hoje foi um dia bem tranquilinho na coisa. Eu tenho tido um único problema, na verdade. Que é química, tá meio confuso agora de entender algumas coisas. Vocês vão ver a hora que eu começar a falar disso. Deixa eu dar uma afastada que acho que tá muito alto. Acho que agora tá melhor. É, e eu tô sem ideia pra título dos meus vídeos. Então eu tô meio perdido assim com relação aos títulos. Mas, vida que segue, tá? Pra seguir assim. O que dá pra eu falar aqui de matemática E? Matemática E a gente resolveu exercícios de cone. Cone basicamente você tem que lembrar de algumas regrinhas. Mas na maior parte do tempo você vai acabar achando um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo pitagórico. Que no caso é 5 4 3, né? Tem que lembrar que Pera, como que é? É pi. É o que sobre geratriz? É pi vezes raio vezes a geratriz dá igual a área. É a área. Então, aqui, no exemplo aqui que eu tenho aqui do exercício, ele deu pi. Quer dizer, ele deu pi igual a 3,14. Raio igual a 3. Geratriz ele não deu. E ele falou que a área da base é 15π. O que você faz? Isola o G, que é a incógnita. Porque π você tem dos dois lados, corta. Então fica 3 vezes a geratriz, 3 vezes a geratriz igual a 15. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 15 por 3, 5. Geratriz igual a 5. Daí então você, no caso aqui do cone, o cone no caso você trabalha com ele, mas é tipo cortado no meio, né? Assim. Então esse daqui vale 5, esse daqui vale 3. O que você quer descobrir é o que está aqui. O que está aqui faz por regra do triângulo retângulo, porque é um ângulo de 90 graus assim. Então, e daí o triângulo pitagórico você já tem que estar decorado, que é hipotenusa 5, cateto. Agora não lembro se é adjacente ou oposto, é para ser adjacente. Cateto adjacente 3, cateto oposto 4. Isso daí você tem que lembrar de baixo. E é basicamente isso. A aula do Paulo é bem chata, eu anoto bem pouca coisa porque dá muito sono na aula dele. Vamos ver aqui. Biologia C. Essa. Só um minuto. Agora que depois que meu pai saiu aqui, dá pra continuar aqui. Tá, Biologia, a gente falou sobre alterações ambientais. Elas podem acontecer de alguns jeitos. De dois jeitos principais. Ação humana e desequilíbrio nos ciclos, que a gente falou na aula passada. Ação humana é propriamente dito as indústrias, né? Industrialização, todas as coisas que ela trouxe consigo, liberação de gás carbônico e tal, que causa esse desequilíbrio nos ciclos. E tem outra forma, que é a... Não, pera, foi mal. Me confundi. São essas aí alterações ambientais. A gente também falou sobre os tipos de poluentes, que é o quantitativo, que são os poluentes naturais, que é o que a Terra está preparada para realmente receber, que é, por exemplo, a explosão de um vulcão, a respiração dos seres vivos
esse tipo de poluente. Sim, a respiração da gente é um tipo de poluente, porque a gente libera gás carbônico. Durante você respira oxigênio, solta gás carbônico. E daí tem os qualitativos, que é a ação humana e o gás carbônico não natural. Por que não natural? Que é o do carro, por exemplo, a queima de combustível fóssil. Coisa importante, que eu já falei acho que umas 2, 3 vezes nessas gravações aqui de diário, que é o efeito estufa. Efeito estufa não. O efeito estufa não é prejudicial. O efeito estufa ele é necessário para a vida, tudo. Porque ele armazena o calor que a Terra recebe do Sol. O problema é que a gente está armazenando demais por conta dos poluentes, entre eles o CO2. Mas sim, o efeito estufa é benéfico para o planeta, porque ele tem que manter a temperatura, senão ele vira uma pedra de gelo sem o efeito estufa. No caso, muita gente que fala que a Terra aguenta aumentar 2 graus, 3 graus, alguma coisa assim, 2 graus e meio. Mas, tipo, o professor deu um exemplo bem ferrado, assim, que é, você pega um cubinho de gelo, ele tá a 0 graus, e você coloca ele no ambiente que tá a 1 grau, ele derrete. Então basta 1 grau mudar pro gelo começar a derreter. É isso que o pessoal não tem essa noção. Bom, a gente conversou sobre bem mais coisas, só que são coisas bem menos didáticas, digamos assim. Que acaba que ecologia acaba virando mais debate em sala de aula do que matéria propriamente dita. Bom, aqui começa a nossa perdição. Química. Cara, química. Essa química C aqui não é tanto. Essa outra eu até tenho pouca coisa anotada porque é bem mais complicada. Bom, reação de substituição. O que é? Você vai substituir uma coisa na cadeia carbônica. Então tá lá a tua cadeia carbônica, você vai tirar alguma coisa e colocar outra. Tem aqui alguns tipos dela, que é por... eu esqueci o nome. Tá, depois eu explico. Para acontecer essa reação de substituição, você sempre vai trocar a ligação de 1 para 1. Ele sempre vai mudar, tipo, uma única ligação. Você não consegue fazer essa reação de substituição e ele criar uma dupla ligação. Não acontece isso. Sempre tem a troca 1 por 1. Ou quando é por cadeia, essa ligação que eu falei. Ela sempre tem que estar saturada, ou seja, não pode ter dupla ligação, né? São só ligações simples. Ou ela tem que ser uma cíclica, uma cadeia cíclica, com mais de 5 carbonos, ou 5 carbonos exatos. Daí tem aqui, até que eu não anotei o nome, mas tem uma delas que é por cloro e bromo, que é de 1 para 1. Que você vai pegar um hidrogênio e vai tirar um hidrogênio e vai colocar um cloro. E no caso, assim, o professor falou que você tem que usar a regra do coração peludo. Que é? Você tira de quem tem menos. Então, o carbono que tem menos hidrogênio. Então, propano. Tá tentando lembrar o nome da placa. O propano, que é carbono, carbono, carbono. Aqui tem 3 hidrogênios e aqui tem 2, um para cima e um para baixo. De quem que é que eu vou tirar? Eu vou tirar desse daqui, que esse daqui tem menos. Então desse aqui que eu tiro um hidrogênio e coloco um cloro. Sulfonação. Você adiciona ácido sulfúrico, H2SO4. O que você faz? Você vai ter que reagir para formar água antes de colocar. Então você vai formar a cadeia mais água, H2O.
Então o que você faz? Você tira um H e um oxigênio do ácido sulfúrico e faz a ligação com o hidrogênio que se tirou. Vai formar H2O. E daí você vai colocar o que sobrou. Mesma coisa serve para nitração, que no caso é com nitrato. E daí a alquilação, que é meio baixinha. Por quê? Porque ela é o radical. Você coloca um radical, ou seja, você aumenta a cadeia carbônica. Normalmente acaba mudando. Deixa eu só voltar aqui pro enquadramento aqui, sentar aqui melhorzinho. Normalmente ela acaba virando uma nova cadeia principal por conta da quantidade de carbonos. Bom, daí eletrólise, também de química, só que da outra frente. Eletrólise. Só lembrar disso já dá sono, cara. Eu tive que descer essa aula, por isso que eu não tenho tanta coisa anotada. Eu desci pra cantina pra tomar café pra ver se eu acordava, porque é sério, essa deu muito sono. Porque é praticamente a mesma coisa que a gente tava falando da pilha, só que ela não é espontânea e ela tem algumas coisinhas invertidas ali entre o anodo e o catodo. Se eu não me engano, o anodo agora faz redução e o catodo faz redução. Quer dizer, faz oxidação. E na pilha era o contrário. E normalmente a eletrólise, ela funciona de forma ígnea. Ou seja, você tem que esquentar muito o produto dela para fazer isso. Português a gente fez uma recapitulação do que eram as vírgulas, né? Aonde que tem que ter vírgula, aonde que não tem que ter vírgula. É bem tranquilinho, foi só recapitulação mesmo do que a gente estava vendo mesmo. Eu queria dar um adendo aqui, que é próxima aula agora, amanhã eu tenho aula de literatura, a gente vai falar um pouquinho mais de alguns outros livros, mas cara, se alguém conseguir ler esse livro aqui a primeira vez conseguir entender o que esse livro quer dizer, merece um prêmio, merece entrar na faculdade que escolher, porque, cara, que literatura complicada. Eu já passei o... Como que é aqui o nome? O burrinho. Acontece que o filho de uma égua desse cara aqui, ele não fez... índice. Não, fez sim, tá aqui. Só tava numa das páginas escondido. Eu já passei o burrinho P3, a volta do marido pródigo, a Serra Palhada, Duelo e tô em Minha Gente. Tô começando Minha Gente, pra falar bem a verdade. Cara, que literatura ruim de você conseguir ler. Bem ruim. Deixa eu só... Merda, desmarquei minha página. Que bosta. Vai aqui mesmo. Eu sei que eu tô mais ou menos nessa parte aqui. A hora que eu for parar a paleta e eu acerto certinho aqui minha página. Cagada aqui que eu tinha que mexer no livro também. Mas bom, acho que seria mais isso. Hoje é dia 20. Eu vou ver se eu gravo eu jogando alguma coisa. Eu tô muito bom jogando Brawlhalla. Então eu vou ver se eu consigo aqui jogar. Eu vou postar aqui mesmo no Diário do Estudante. Não tem por que eu postar em outro. Deu agora 14 minutos de vídeo. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Minha mãe principalmente, que está acompanhando todos os vídeos. Mas se não me engano eu já tô com 5 inscritos. 3 deles da família e 2 desconhecidos. Então até que tá bem. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Acho que não. Acho que é só isso mesmo. Bom, brigadão. Tem mais uma coisinha assim. Tô fazendo o álbum de figurinhas da Copa. Só que o Tongão aqui cortou a unha no mico. E eu não tô conseguindo abrir eles. Ou seja, tá juntando figurinha e eu não consigo colar no álbum. Bom, se alguém tiver figurinha pra trocar aqui, de preferência na região de Curitiba, pra não ter que mandar via correio, e tiver vendo esse vídeo aí, pode chamar lá nos próprios comentários mesmo. Não garanto que eu vou ver no mesmo dia, mas pode chamar, tá? Bom, obrigado aqui pra quem aguentou aqui assistir. Tá tudo certo aqui.
Amanhã a gente volta e amanhã tem umas aulinhas mais interessantes que eu quero ver se eu faço uns exercícios. Bom, brigadão, falou!